Você imagina os vikings como selvagens, cobertos de sujeira e caos? Prepare-se para mudar de ideia. Esses homens eram tão meticulosos que causaram pânico na Inglaterra medieval, pois tomavam banho todo sábado e tinham um cheiro bom demais para as mulheres da região. E também o lucrativo negócio imobiliário por trás da fundação de capitais modernas como Dublin e York. Hoje vamos dar uma olhada nos maiores segredos que ninguém te contou sobre os Vikings. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos começar! Sete. Uma dor de dente na era digital. É uma loucura completa parar para pensar que, toda vez que você coloca seus fones de ouvido sem fio para se isolar do barulho do ônibus, está prestando uma homenagem direta a um líder da Idade Média que tinha uma higiene bucal para lá de duvidosa. Esqueça aqueles nomes com pegada futurista ou as siglas corporativas sem graça criadas pelas empresas do Vale do Silício. A tecnologia de conexão sem fio mais utilizada em todo o planeta Terra recebeu esse nome por causa de Harald Gormson, um chefe nórdico do ano 960 que entrou para a história com o apelido carinhoso de Bluetooth, que em português significa dente azul. O motivo desse codinome não era porque ele tinha superpoderes coloridos, mas sim porque ele carregava um dente totalmente morto, cinzento e podre bem no meio da boca, o que devia causar um impacto visual assustador quando ele começava a falar. Imagine o cenário bem antes do surgimento dos dentistas modernos. O lado divertido da história é que, na década de 90, quando gigantes da tecnologia como Ericsson, Intel e Nokia tentavam fazer com que os computadores e os telefones celulares conversassem entre si sem a necessidade de cabos. A situação parecia uma zona de guerra diplomática. Nenhuma empresa queria ceder 1 milímetro sequer. Foi quando um engenheiro da Intel chamado Jim Kardach, que na época estava devorando um romance histórico sobre embarcações nórdicas, deu a ideia de usar o nome do monarca de forma provisória, já que o rei tinha conseguido unificar tribos inteiras que antes se destruíam em combates. No fim das contas, o que era para ser apenas um quebra-galho temporário acabou colando para sempre. Mas a verdadeira cereja do bolo, que quase todo mundo ignora, está estampada na tela do seu telefone celular agora mesmo. Aquele ícone azul que você ativa todos os dias não é um desenho abstrato moderno. É a fusão matemática de duas letras do alfabeto rúnico de mais de 1000 anos atrás. A letra H e a letra B. Eles uniram as iniciais do rei para criar um amuleto tecnológico que hoje está presente em bilhões de aparelhos eletrônicos ao redor do globo. 6. O mito do guerreiro com cheiro de mofo. A cultura pop nos vendeu a ideia de que os vikings eram brutamontes com tranças cascudas, cascos cheios de chifres, que, diga-se de passagem, nunca existiram na realidade, e um odor corporal forte o suficiente para desmaiar um boi a quilômetros de distância. Só que não. A imagem daquele bárbaro do norte que não via água desde o dia do batismo é uma invenção completa. Esses caras eram, na verdade, obcecados pelo cuidado pessoal. Sério, enquanto o restante da Europa medieval acreditava que tomar um banho de banheira 1 ou 2 vezes a cada ano já era um pecado absurdo, esses guerreiros tinham um dia inteiro da semana reservado exclusivamente para esfregar bem o corpo. Se você abrir a sepultura de um guerreiro nórdico na Escandinávia ou na Islândia, não vai encontrar apenas machados enferrujados. Você vai se deparar com estojos de couro contendo pentes esculpidos em chifres de cervo, pinças para desenhar as sobrancelhas, navalhas afiadíssimas e pequenos utensílios de metal feitos unicamente para limpar a cera dos ouvidos. Sim, eles já tinham seus próprios cotonetes antes mesmo de isso virar moda. Praticamente todo adulto, não importava se era um guerreiro gigante de 2 metros de altura com cara de poucos amigos, ou uma camponesa, carregava consigo um belo pente de osso. Tanto é que um monge inglês do século XIII chamado João de Wallingford escreveu reclamações gigantescas que chegavam a ser engraçadas. O homem estava indignado porque os vikings tomavam banho todo sábado, escovavam o cabelo diariamente, trocavam de roupa com frequência e, claro, cheiravam tão bem que as mulheres inglesas acabavam preferindo os estrangeiros aos seus próprios maridos. Um verdadeiro golaço do marketing do sabão.
Inclusive, a palavra sueca para sábado, lördag, vem direto do nórdico antigo e significa textualmente dia de lavagem. E a grande ironia da história é que eles usavam um sabão ultra forte com muita soda cáustica que descoloria o cabelo e a barba até ficarem platinados. Basicamente, eles faziam luzes no cabelo para sair para os saques. 5. Berserkers, os soldados do racha da mente. Imagine ter um colega de trabalho que é o funcionário do mês quando a empresa está em crise, mas que nos dias tranquilos resolve morder as mesas do escritório e uivar pelado pelos corredores. Bom, era exatamente isso que os Berserkers representavam para a sociedade viking. A história sempre nos vendeu esses caras como super soldados místicos que se vestiam com peles de urso, mas a realidade humana por trás disso é muito mais incômoda e, honestamente, caótica. Esses homens entravam no campo de batalha em um estado de transe tão destrutivo que nem ligavam se levassem um golpe de machado na perna. O verdadeiro problema começava quando eles precisavam voltar para casa. A ciência já quebrou a cabeça tentando explicar o segredo deles. Durante o século XX, a teoria favorita era de que eles se fartavam de cogumelos alucinógenos antes do combate. O pequeno detalhe que os historiadores modernos adoram deixar de lado é que esse tipo de cogumelo específico causa muito mais náusea, sono e uma confusão mental terrível do que energia para manejar um machado pesado. É muito mais provável que eles simplesmente ficassem completamente bêbados com cerveja caseira ou que utilizassem uma planta tóxica chamada meimendro negro, combinada com cantos ritualísticos para criar uma auto-hipnose em grupo. Ou seja, o equivalente viking a uma noite de balada descontrolada, que passa totalmente do limite. O fato é que eles eram tão perigosos que as próprias leis da Islândia precisaram proibir expressamente que alguém agisse como um berserker em tempos de paz. Se a loucura batesse fora do campo de batalha, o sujeito recebia uma multa pesadíssima ou era expulso da vila a pontapés, porque ninguém queria morar ao lado de um maníaco que não sabia como desligar o modo de destruição. Eles eram excelentes para botar medo nos inimigos, com certeza, mas uma dor de cabeça sem fim para a convivência do dia a dia. No fim das contas, esses temidos guerreiros do deus Odin não passavam de profissionais com uma função muito específica, que só era bem-vinda enquanto a guerra durasse. 4. A logística furada dos funerais em barcos. A ideia de queimar os mortos enquanto eles flutuam nas águas geladas do oceano é linda para uma cena de filme de Hollywood, mas se torna um desastre logístico completo na vida real. Pensando bem, tentar atear fogo em um pedaço gigantesco de madeira úmida flutuando no mar, usando flechas flamejantes que se apagam com qualquer rajada de vento, é uma missão quase impossível, sem contar que o corpo acabaria flutuando meio tostado na praia do vizinho. A realidade humana por trás desse mito é muito mais interessante e consideravelmente mais cara do que nos contaram. Um diplomático árabe do século X nos deixou um diário de viagem, detalhando que, para a despedida de um grande líder, primeiro eles puxavam o barco para a terra firme, enchiam a embarcação com comida, roupas caras e uma quantidade absurda de itens valiosos. O problema é que o nível de drama era altíssimo, envolvendo sacrifícios humanos e de animais que fariam qualquer patrocinador de televisão fugir correndo de susto hoje em dia. O mais impressionante é que os arqueólogos já encontraram barcos enterrados sob toneladas de terra na Noruega, que estavam praticamente intactos, funcionando como uma verdadeira cápsula do tempo gigante. Em um deles, batizado de Oseberg, não havia cinzas, mas sim um navio inteiro preservado na argila com os restos mortais de 2 mulheres, 15 cavalos, 6 cachorros e até camas de madeira. Em outra sepultura, foram encontrados pavões. Sim, pavões em pleno norte gelado. Um luxo absoluto usado apenas para ostentar poder e status. Esses funerais eram uma verdadeira ostentação de riqueza, planejados para que toda a comunidade visse o tamanho da fortuna do falecido, antes que ele partisse para o outro mundo.
O grande detalhe que muda tudo é que aquela famosa cena do barco pegando fogo rumo ao horizonte quase nunca acontecia. Era uma medida de emergência exclusiva para líderes que morriam muito longe de casa, onde era mais prático queimar tudo no local do que carregar um cadáver pesado por meses de viagem de volta. No fim de tudo, os vikings preferiam enterrar seus melhores bens debaixo da terra do que ver o dinheiro virar fumaça e afundar no mar. 3. O verdadeiro negócio dos vikings. Tente imaginar o currículo de um viking no ano 841. Especialista em navegação, entusiasta do uso de machados e corretor de imóveis. A história tradicional nos vendeu a narrativa de que esses caras só sabiam quebrar coisas e incendiar vilarejos, mas a realidade é que o mapa da Europa atual só existe porque eles decidiram parar de quebrar tudo e começaram a construir. Várias das capitais mais caras e modernas da atualidade nasceram porque um grupo de nórdicos resolveu estacionar seus barcos e fundar o que seriam, essencialmente, os primeiros condomínios fechados da Idade Média. Vejamos o exemplo de Dublin. Hoje ela é uma capital com mais de 1 milhão de habitantes onde se paga uma fortuna por uma xícara de café. Mas no ano 841 não passava de um pântano, onde uma frota nórdica resolveu construir uma fortaleza portuária permanente. Eles governaram a região por quase 3 séculos. Literalmente, se você caminhar hoje pelo castelo de Dublin, estará pisando na mesma lama onde eles guardavam suas riquezas. Na década de 70, escavações em uma área conhecida como Wood Quay deixaram claro que, debaixo do asfalto moderno, existia uma rede inteira de oficinas e moradias vikings. Eles deixaram de ser invasores temporários para se tornarem os donos do pedaço. Temos também o caso de York, na Inglaterra. No ano 866, o exército nórdico chegou, gostou do local, rebatizou a cidade como Jorvik e a transformou na capital de seu próprio reino por quase 100 anos. Hoje em dia, os turistas pagam ingresso no famoso centro viking de Jorvik para ver como era a vida na época, mas naquele tempo eram eles que mandavam no comércio de toda a região norte. E a história ganha contornos ainda mais intensos quando olhamos para o leste, na cidade de Kiev. A história oficial conta que governantes nórdicos chegaram no século IX e colocaram ordem no caos local. De fato, a dinastia Ruríkida, que descendia diretamente de um chefe nórdico, governou aquelas terras por séculos. A ironia máxima é que o próprio nome da Rússia vem do termo Rus, que era a forma como os vikings que seguiam para o leste eram chamados. Embora hoje esse assunto cause debates políticos acalorados sobre as origens históricas, os vestígios arqueológicos não mentem. Os nórdicos estavam envolvidos até o pescoço naquela região, mas a mudança de carreira mais inacreditável aconteceu no norte da França, no ano 911. O rei francês Carlos, o Simples, que, fazendo jus ao apelido, preferiu não complicar a própria vida. Estava tão cansado de ver o vale do rio Sena ser saqueado que chamou o chefe viking Rolo para uma conversa de negócios e propôs um acordo de escritório. Eu te entrego toda essa faixa de costa. Você se batiza na igreja, para de me incomodar e, de quebra, me defende de quaisquer outros vikings que tentarem invadir. Rolo analisou a papelada, aceitou a proposta e aquela área passou a se chamar Normandia, que significa a terra dos homens do norte. E aqui vem a reviravolta que pouca gente te conta. Apenas 155 anos depois de fecharem esse contrato, um descendente direto de Rolo, conhecido como Guilherme, o Conquistador, cruzou o Canal da Mancha e assumiu o controle de toda a Inglaterra na histórica Batalha de Hastings. Os normandos que mudaram o rumo da história inglesa nada mais eram do que vikings domesticados que trocaram os barcos por castelos de pedra, mas que mantiveram exatamente a mesma vontade de tomar o que era dos outros. 2. O segredo biológico do aço nórdico. O ferro que eles extraíam dos pântanos de suas terras natais era de péssima qualidade.
Trata-se de um metal mole, maleável, ótimo para fazer pregos, mas se você tentasse golpear um escudo com uma espada feita daquilo, sua arma novinha em folha terminaria dobrada igual a uma banana madura. Para corrigir esse problema tecnológico, eles precisavam introduzir carbono na mistura do metal, um conceito de química que, obviamente, eles entendiam tanto quanto a maioria de nós entende o funcionamento dos algoritmos das redes sociais. A solução que encontraram foi genial, baseada puramente na intuição. Eles trituravam ossos de vacas, porcos e ursos para jogá-los diretamente no fogo sagrado da forja. O carbono presente nos restos mortais dos animais se fundia com o ferro maleável na superfície, criando uma camada externa de aço extremamente resistente que protegia um miolo flexível. Isso fazia com que a arma conseguisse absorver os impactos violentos dos combates sem se despedaçar. Imagine a cara de um soldado anglo-saxão vestindo uma armadura pesada e caríssima, vendo uma lâmina forjada com costelas de porco cortar a sua defesa como se fosse manteiga derretida. O melhor de tudo era o impacto psicológico dessa técnica. Para um ferreiro daquela época, o processo não era visto como uma cementação molecular, mas sim como um ritual de feitiçaria, no qual o espírito do bicho, ou até mesmo de um antepassado que já tinha morrido, entrava na lâmina para direcionar os ataques. Uma espada que literalmente se alimentava de mortos para ficar mais forte é o ápice do marketing de guerra medieval. As armas eram tão espetaculares que os mercadores árabes do rio Volga pagavam fortunas por elas, e o próprio Império Franco precisou proibir a venda dessas espadas para o exterior, quando percebeu que fornecer tecnologia militar de ponta para os seus futuros invasores não era a estratégia mais inteligente daquele século. Embora hoje em dia os especialistas ainda debatam se as famosas e exclusivas espadas que vinham com a marca Ulfbert utilizavam esse carbono de origem animal ou se os ferreiros importavam blocos de aço de crisol de alta qualidade, vindos lá da Ásia Central por rotas comerciais de milhares de quilômetros. O fato é que o truque dos ossos salvou a economia militar de um povo que não tinha acesso a minas de ferro de boa qualidade. Eles conseguiram dominar os campos de batalha utilizando química avançada disfarçada de magia. 1. A Guarda Varangiana. Basílio II, o imperador do Império Bizantino, comandava a sociedade mais luxuosa e sofisticada do planeta diretamente de um trono de ouro em Constantinopla, mas enfrentava uma crise interna complicada. Os seus próprios soldados queriam tirá-lo do poder antes da hora por meio de golpes de estado silenciosos. Para não acabar com uma adaga cravada nas costas, o governante tomou a decisão mais pragmática do mundo medieval. Contratou 6.000 vikings gigantescos para atuarem como seus guarda-costas particulares. Isso mesmo, o monarca cristão mais requintado do mundo depositou a segurança da sua vida nas mãos de bárbaros do norte que resolviam discussões complexas usando machados de 2 metros. O ponto curioso é que esses guerreiros não davam a mínima para a política local ou para quem estava sentado na cadeira de líder. A única coisa que importava para eles era que a pessoa que estivesse no comando tivesse moedas de ouro suficientes para pagar o salário deles no final do mês. Durante 3 séculos, esses homens escandinavos caminharam pelos corredores luxuosos de mármore de Constantinopla como a força de segurança de elite absoluta. A ferramenta de trabalho favorita deles era um machado dinamarquês tão absurdamente pesado que conseguia partir um cavalo ao meio com um único golpe. Os historiadores da época olhavam para eles com uma mistura de admiração e pânico generalizado, descrevendo o grupo como uma verdadeira muralha humana de lâminas em movimento. A Guarda Varangiana ganhou tanta fama e acumulou tanta riqueza que combatentes históricos viajavam milhares de quilômetros só para tentar uma vaga nesse emprego. O próprio Harald Hardrada, que anos mais tarde se tornaria rei da Noruega, serviu no grupo por 10 anos e retornou para sua terra natal com tantos sacos de moedas de ouro que mal sabia onde guardar tanta riqueza. Mas aqui está o detalhe que os livros de história costumam suavizar para fazer a narrativa parecer mais romântica do que realmente foi.
Embora esses homens sejam retratados como os guarda-costas mais fiéis do mundo, a verdade é que o contrato de trabalho deles continha uma regra bastante peculiar. Sempre que um imperador morria, as leis bizantinas garantiam a esses vikings o direito de entrar nos cofres imperiais por uma noite inteira e saquear absolutamente tudo o que conseguissem carregar com as próprias mãos. Basicamente, para a guarda varangiana, era muito vantajoso financeiramente que os seus patrões não durassem muito tempo no cargo. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Deixe nos comentários. Clique no gostei, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Tem mais vídeos incríveis aparecendo aí na tela agora para você continuar maratonando. Até a próxima!